Boa noite, pessoal. Estamos aqui para mais um bate-papo entre amigos. Hoje no pré-jogo, terceira rodada da Libertadores 2024, Fluminense e Cerro Porteño. Na verdade, Cerro Porteño e Fluminense. Fluminense joga hoje com o que a gente tem de melhor, né? Considerando hoje o time ideal por muitos, com o Marquinhos na ponta, enfim, Manuel na zaga. Provável escalação, eu acho que daqui a pouco está a escalação oficial: Fábio, Samuel Xavier, Felipe Melo, Manuel, Marcelo, Martinelli, André, Ganso, Arias, Marquinhos e Keno. Depois desse time todo, dê um joinha aí para gente, galera. Nos ajude a levar mais conteúdo aí para vocês. E a gente hoje no pré-jogo, depois do jogo, se Deus quiser, com a vitória, vem aí Geton, Gilson e Pedro para comentar sobre esse jogão de hoje. Por enquanto, nós vamos falar do pré, da expectativa. E aí, Anderson, o que você está achando desse time que a gente acabou de enumerar aí? Você está levando fé hoje nessa terceira rodada? 4 pontos, estamos na liderança. Vamos para 7? Eu tô levando fé, cara. Tô levando fé. A gente tá com o time completinho. Tá com um time que eu acho que a maioria, se não for unanimidade, né, considera o ideal no momento. Tirando ali a questão da zaga, né, que a gente ainda fica um pouco receoso, mas talvez seja realmente a melhor opção no momento. O Felipe Melo, para esse tipo de jogo, eu acho que ele é muito importante. Um jogo fora de casa, Libertadores. É um cara que às vezes a gente questiona se deveria ser titular ou não. Mas com certeza acho que hoje eu optaria por ele sim. Ele e Manuel acho que é a melhor opção para hoje. E o restante do time é André e Martinelli na volância, que a gente já falou na última live, né? Não tem o que inventar. Eles são os titulares. E o time jogou muito bem com eles no jogo, no último jogo, né? Contra o Vasco. Então tem tudo para fazer um bom jogo hoje. Apesar do jogo ser fora de casa, é um jogo que não tem altitude, né? Só vai ter aquele caldeirão lá do estádio do Cerro Porteño. Mas eu não acredito que o Fluminense vai ser pressionado. Eu acho que vai ser um jogo equilibrado. Acredito até que o Fluminense tenha mais iniciativa de jogo do que o Cerro Porteño, vai ter mais posse de bola. Aí é ter cuidado com a jogada dos caras, né? Provavelmente eles vão explorar muita bola aérea. E é esse aí que a gente vai ter que se atentar. Mas eu tô bem confiante para esse jogo aí. Se a gente conseguir fazer os 3 pontos, né? Seria já pular para a liderança com 7 aí, para tentar ficar em primeiro no grupo e entre os melhores, primeiro colocado, para ficar bem na fita. E vambora. Tô animado aí. Daqui a pouquinho, falta uma hora, né? Daqui a pouco. É isso aí. E aí, Bruno, o que você tá vendo desse jogo de hoje? Você acha que o empate é um bom resultado hoje para a gente, por exemplo, ou não? Não, Ou não, você vai empate atrás da não. vitória? Tem que ir atrás da vitória de qualquer jeito. É importante, embora não seja fácil, tá, Léo? Tava dando uma olhadinha aqui, cara, são 5 jogos sem perder do Cerro Porteño, segundo lugar na Apertura, né? Então, assim, é um time que faz gols, então não vai ser nada fácil, né, ganhar esse jogo lá na casa deles, né? Mas fica a dica aí para atenção na bola alçada, né? Que é uma característica dos times paraguaios, né? E, cara, vão sair no contra-ataque, vão fechar a casinha e vão vir no contra-ataque. Essa vai ser a forma deles jogarem hoje contra a gente. Mas eu estou confiante, cara. Se a gente não repetir os erros, né, na defesa e jogar do meio para frente como a gente jogou contra o time do Nanico da Colina, cara, tem tudo para a gente sair com os 3 pontos. Beleza, beleza. Então, galera, não tem como fugir desses assuntos, né? A gente passou a semana aí conturbada nas Laranjeiras, foi assunto que dominou aí as redes sociais, os principais noticiários. São dois assuntos delicados, né? Um a gente vai conversar mais para frente, mas o outro impacta diretamente no jogo de hoje, né? A tão falada festinha Hum, dos 4 jogadores da base do Fluminense, garotos, né?
Aqui a gente também não é mais nenhum garoto, todo mundo já passou por essa Quem fase, nunca? Quem entende, nunca? mas nós Quem torcedores nunca, somos exatamente. quem nunca. Mas enfim, galera, o que que vocês estão achando? Anderson, já que o Bruno falou agora, o que que você achou? Você achou que o Fluminense errou, pecou por excesso, deveria ter amenizado um pouco? O que que você achou? O que que você viu aí nesse... Qual foi o tom que o Fluminense usou que de repente te deixou mais chateado? Diga aí. Cara, eu não trocaria nada que o Fluminense fez. Para mim, a conduta foi correta. Eu acho que são jogadores que já têm histórico, né, de indisciplina, já têm histórico de problema disciplinar. E, se eu não me engano, os únicos que não têm histórico é o Cauã Elias. Não, só o Cauã Elias não tem histórico. O Arthur também tem, mas não no profissional. Na base já tem histórico de indisciplina. E o JK e o Alexander são reincidentes, assim, de vários fatos que já aconteceram, né? Então, cara, eu acho que a única forma, infelizmente, a única forma de algumas pessoas aprenderem é na dor. E o que vai acontecer com eles eles vão ficar fora de jogos importantes, eles vão querer estar lá, isso queimou o nome deles. Eu acredito que possa ter um efeito positivo essa punição aí. Não sei se teve punição salarial, acredito que também teve, isso não foi divulgado, mas eu acho que deveria ter também, para sentir no bolso. Porque, cara, um jogo importantíssimo que era esse jogo contra o Vasco, né? A gente estava 13 clássicos sem vencer. Era um jogo que, se a gente perdesse, poderia estourar uma crise aí daquela parte da torcida que já meio que não tolera muito o estilo do Diniz, né? Essa coisa de ficar improvisando, já estava perseguindo ele, muita gente pedindo a cabeça dele. Foi decidido, por esse motivo, fazer a concentração na véspera do jogo. Os líderes do elenco, pelo que a gente apurou, né, foram favoráveis, apoiaram a decisão pela importância do jogo. E aí, quatro moleques sem maturidade vão desrespeitar uma regra. Eu acho que, se você trabalha numa empresa, você segue a regra da sua empresa, né? A empresa deles é o Fluminense. Então, eles têm que seguir a regra do que foi pedido. Eles não seguiram. E aquilo ali foi uma exposição desnecessária. Uma exposição desnecessária, porque eles não seguiram o que o clube pediu. Então, eles não se prepararam da forma adequada para o jogo, né? Se o clube pediu aquilo, eles não seguiram. Então, achei justíssima a punição e que sirva de lição. Acredito que essa punição para o Cauã Elias foi para pegar de exemplo, né? Falar, ó, fica de olho, se fizer de novo, a gente está de olho em você já. E o John Kennedy, e o Alexander e o Arthur são pelo fato da reincidência. Então, corretíssimo para mim. Agora, vamos ver o impacto que isso vai ter no jogo, né? Porque a gente ficou sem atacante reserva. Estamos sem atacante reserva. A É, gente. Pode falar, Léo. não, não, continua. Era essa a pergunta que eu ia fazer para o Monteiro, mas desenvolve Não, aí só. você. Não vou desenvolver, não. Só estou introduzindo que a única preocupação para essa punição é o fato de a gente ter ficado sem os atacantes reserva. Porque o Cano voltando de lesão e a gente sem ninguém no banco para suprir uma possível lesão ou desgaste dele, preocupa um pouco, né? Mas, de qualquer forma, eu não acho que foi precipitada a decisão, mesmo com esse risco, porque o jogador não pode estar acima do clube. Então, o cara deve estar se achando muito, né? Está se achando. Então, bota o pezinho no chão, tem muita caminhada pela frente ainda para se achar melhor que o clube. Vamos ver se ele segura a onda dele para poder voltar. Se voltar bem, que bom pra gente. Se não, cara, é o Fluminense acima de tudo. Perfeito, Anderson. Sua colocação, assino embaixo, concordo com tudo. E aí, Bruno, o que que você achou? Você acha que o Fluminense perde muito com essas quatro ausências, né? O Anderson acabou de citar, a gente vai sem um atacante fixo, nove reserva, né? O que que você vê de impacto aí no jogo de hoje? Cara, esportivamente falando, o impacto é grande, né? A gente fica com menos opção no banco de reserva para suprir várias posições, né? A gente não sabe o que vai ocorrer durante o jogo e seria uma substituição que normalmente é feita, né? O JK normalmente é utilizado aí no segundo tempo
seja para ganhar tempo, para substituir aquele que está cansado, e vai deixar a gente na mão nesse sentido. Mas com relação à punição, cara, eu estou de acordo, embora não julgue, tá? Não julgue, eu acho que é um moleque, tem pouca idade, é imaturo, vai cometer erros, né? Quem nunca cometeu esse tipo de erro, mas que sirva de lição para que ele, para que ele não faça mais, né? Se ele quer realmente ser um jogador de futebol, ele tem que ter profissionalismo, né? E faltou profissionalismo, porque além de estar na confusão, né? Estar na festinha, ainda tinha outros jogadores que provavelmente convidado por ele, né? E ainda atrapalhou o sono do técnico, cara. Isso é loucura, né? Então, acho que a punição é merecida. Esportivamente falando, a gente perde bastante. Mas, cara, fica a dica aqui pro JK. JK, a gente quer ver o urso, não o tchuk-tchuk, entendeu? É o urso, que a gente vê, quer ver o urso balançando a rede, não o tchuk-tchuk. Pô, não o tchuk-tchuk, mas rede. Que aí eu tenho certeza que a torcida vai te perdoar e você tem tudo para ser um ídolo aí do Fluminense. Tem um pezinho lá, mas basta ter maturidade para poder seguir nesse caminho, né? Beleza, beleza. Eu vou falar o que eu vejo também desse assunto. JK é uma pena, que é um baita jogador, é um cara que eu vou falar com dor no coração, mas eu tenho que falar. Eu acho que ele pode estar começando a arriscar a carreira dele, mas eu ainda acho que tem chance, eu ainda acho que todo mundo precisa de um incentivo. O Diniz, como gestor do time, já falou e já deu muito conselho para ele. A gente tem três peças fundamentais, talvez até mais, mas a gente fala em nome de Marcelo, Ganso, a gente fala em nome de caras que são medalhões, Felipe Melo, e pô, são exemplos hoje a serem seguidos, né? E que pô, estão ali o dia inteiro se doando para eles, é, com, conversando com eles, dando conselho. É uma escola, né? Então, a gente hoje, é o que eu falo, quando eu tinha 18 anos, se eu tivesse a maturidade de hoje, né, de saber ouvir, de entender que tem um cara que passou pelos mesmos problemas e hoje está maduro o suficiente para poder me dar esse conselho, porra, eu vou ouvir, cara, porque posso estar desperdiçando uma carreira, muitos desses, posso estar sendo leviano em falar, mas muitos desses jogadores, se não fossem jogadores de futebol, de repente não teriam uma profissão. Então, arriscando talvez a única oportunidade da vida deles. E aí, tipo, ao invés de abraçar, você começa a jogar fora aos pouquinhos. Mas eu ainda acredito neles, ainda acho que tem chance, ainda acho que o Fluminense precisa ainda fazer um trabalho aí não vou dizer ressocialização, porque é um termo muito pesado, mas Do, é, trabalho de melhorar lapidar. essa visão dele. Lapidar Diga, ele não diga, só Monteiro. como profissional, mas lapidar ele como ser humano, né? Eu acho que o Diniz falou muito sobre isso, né? E, pô, é reincidente, então ele já teve um momento ruim no próprio Fluminense, onde ele, em tese, colocou a cabeça no lugar e voltou a mostrar o futebol bacana, né? Então, o potencial a gente sabe que ele tem demais, né? Vão ter vários clubes se aproveitando dessa oportunidade, né? Porque o Fluminense se afastou, então o jogador está chateado ali com essa situação também, então vai querer começar a escutar outras propostas para poder seguir outro rumo. Cara, nada contra seguir outro rumo, mas eu acho que ele teria um futuro muito brilhante aqui no Fluminense e poder se tornar algo muito maior, né? Agora, se ele quiser seguir para outro caminho, achar que é outro melhor outro caminho, cara, tudo bem também, é jogador profissional, né? Ele tem esse poder de escolha. Mas cara, ele tá jogando uma baita de uma oportunidade, cara. Quem é que não gostaria de ter sido jogador de futebol? Se eu tivesse talento dele, pô, com certeza, né? Mas a gente Eu sabe que joguei cada um quase é igual, cada um. quase igual. Cada um é cada um, né? E seguimos caminhos diferentes. Mas, cara, se eu tivesse oportunidade, com certeza, né? Enfim, É, eu, teria eu acho seguido que nessa linha.
Eu acho que chama a Tá atenção na- também, eu acho que a falta de paciência também, né, dessa punição exemplar aí que deu, é o fato do Fluminense ser um clube que não costuma fazer concentração, né? Isso chamou bastante atenção, porque pô, os caras têm a vida, tem todos os finais de semana, todos os dias da vida para fazer esse tipo de coisa. Aí no dia que o clube pede para fazer uma concentração, o cara vai lá e faz uma coisa que o clube não quer que faça. Cara, achei feio demais isso. É uma mostra total irresponsabilidade e imaturidade do cara. Ninguém tá querendo controlar a vida dele, se ele, para onde ele vai no dia a dia dele, na véspera do jogo. Ele deve fazer isso direto, né? Provavelmente. Mas o que custava um dia que o clube pediu ficar sem fazer? Eu acho que não, né? Pra mim foge um pouco do aceitável. Por isso que eu É, concordo muito com isso. se torna grave, Perfeito, Anderson, perfeito. porque a intenção era evitar, né, a concentração máxima diante de um rival aqui, né, cara? Algo que a gente já tinha um tempo que não acontecia, que era ganhar um clássico, enfim. E ele pegar e arrumar um esquema, né? Arrumou todo um esquema para que as coisas acontecessem da maneira que aconteceu. E aí chamou os amigos, né? Enfim, então se torna muito mais grave por conta disso. Uma coisa é você fazer igual o Baixinho fazia, né? Pulava o muro, a curtição dele e tal, depois ele ia embora, entendeu? Agora, você faz ainda, chama outros que estão relacionados para o jogo para participar da bagunça com você. Então, isso é um exemplo extremamente negativo dentro de um grupo, né? A punição, como eu já falei, ela tinha que acontecer. Agora, o que eu não queria é esse desdobramento, né? Hoje eu li notícias que o São Paulo está tentando negociar com os meninos. São Paulo e Palmeiras, São Paulo e Palmeiras, né? São Paulo com o nosso volante e o Palmeiras com o John Kennedy, né? Então, eu li algumas notícias nesse sentido. E, cara, é tudo que a gente não queria nesse momento, né? A gente queria um grupo coeso, unido, pô, em busca do Bi da Libertadores, né? Acho que é o sonho de qualquer torcedor tricolor, né? Então, Isso é, é chato. isso é um bom assunto para uma próxima, para um próximo vídeo. Vamos colocar nas pautas. Então, gente, outro assunto que rodou aí as redes sociais, os jornalistas cravaram a saída do Thiago Silva do Chelsea, né? Ainda faltam algumas rodadas lá do campeonato para ele se desligar e para chegar à janela de transferência, e muito se fala nesse retorno dele ao Fluminense. Parece que a esposa dele, que era para nós tricolores um entrave nessa negociação, já está nas redes sociais colocando, entre aspas, como se fosse já aceitar a volta do Thiago Silva. E aí é um assunto que aí eu faço a pergunta para vocês, né? O que você acha, ô Anderson? Thiago Silva realmente volta? E se volta, você vê que ele pode hoje contribuir muito com o Fluminense? Volta para casa, meu filho. Tá demorando. Chega, só vem. Vai agregar muito. Eu sei que tem muita gente aí chateada com ele, mas, cara, eu vou ser sincero pra você, eu na posição dele teria feito mesmo. Eu teria feito mesmo. Se eu tô jogando em alto nível na melhor liga do mundo, eu teria renovado meu contrato também, assim como ele fez. Eu acho que talvez a única coisa que ele errou, né, que grande parte da torcida pegou uma raiva dele, aí é que ele ficava dando esperança, né? Botava carinha, respondia comentário, então criava uma expectativa, né? Já tem mais ou menos mais de um ano que ele está fazendo isso. Toda janela chega aquele boato, né? Thiago Silva vai voltar, aí ele vai lá e renova. Mas eu acredito que é muito porque ele também não sabe se o clube que ele tá faria proposta de renovação por causa da idade dele, né? Então a gente tá bem na cara que ele vai voltar, mas a partir do momento que não tiver um clube de ponta da Europa que tem interesse no contrato dele. Então eu acho que o momento chegou. Eu acho, inclusive, ele já anunciou que não vai ficar no Chelsea, né? Eu ouvi dizer que ele tem proposta, hoje eu li que ele tem proposta até do Milan, para voltar para o Milan. Mas eu não acredito que ele vai fazer isso. Eu não acredito. Eu acho que ele realmente já decidiu voltar para o Fluminense. Como você falou aí, né? A esposa dele já fez uns comentários aí falando que se ele voltar, a família fica na Europa e ele volta sozinho. Ou seja, eles já conversaram sobre isso, né? Já tem essa conversa, já deve ter essa conversa faz tempo, mas agora deve estar para se concretizar de fato. Inclusive, deve ser no mesmo molde da família do Marcelo, né?
Eu acho que eles devem estar até se falando, como é que você fez? A família vai continuar na Europa, ele joga aqui. Parece que o Fluminense fez uma proposta até o final de 2025, né? Ele jogaria até 2025, vai provavelmente aposentar aqui e depois ele volta a morar na Europa. Pelo menos vai ter o prazer de jogar, encerrar a carreira no clube, que ele é torcedor fanático, né? A gente vê aí, né? Isso aí é inegável. O cara assiste os jogos lá, de madrugada ele tá assistindo. Então, cara, e falar tecnicamente do Thiago Silva é absurdo, né? Não, acho que dispensa comentários. Se o cara é titular no Chelsea, que joga na Premier League, ele não se lesiona, ele tem um físico bom, porra, ele vai brincar aqui, cara. Ele vai brincar. Mesmo com 39 anos, ele vai brincar aqui. A gente joga com o Felipe Melo. O Felipe Melo, fisicamente, já não aguenta mais e ele ainda consegue performar bem em alguns jogos. Imagina o Thiago Silva. Então, estou muito ansioso. Tomara que ele venha e vai agregar demais pro time. E aí, Bruno, o que você acha? Quem é que sai para entrar o Thiago Silva no time? Porra, Na sua cabeça e na cabeça do Diniz. Manuel sai, não tem Pior pergunta como. foi pro Bruno. Manuel sai, Manuelzão, cara, meu tanque porrador de fusão, parceiro, essa aí não dá pra tu não, irmão. Vai entrar só quando o Felipe Melo cansar, e aí tu entra pra poder ajudar a gente ali na defesa. Mas essa aí sobra pra tu, irmão, não tem jeito. Cara, Thiago Silva, irmão. Pô, falar o que do monstro? O monstro está no meu coração, no coração de todo o tricolor. Não tem como. Esse cara é um fenômeno, né? Jogar a bola que ele joga porra, no campeonato que ele joga, com a performance que ele tem, com a idade que tem. Irmão, vem pro Brasil. Aqui vai jogar com o pé nas costas, irmão. Vai ser destaque todo jogo, não tenho dúvida disso. Né? Eu tenho um carinho enorme por ele, admiração absurda. A gente sabe o que ele passou com a tuberculose, né? Teve a carreira praticamente dada como, né, perdida. E aí ele dá a volta por cima, a Fluminense abraça ele e ele se torna um grande jogador da seleção brasileira e do mundo, né? Então, fez história na Itália, fez história na França, fez história na Inglaterra. E, mano, nada mais justo a gente chegar no Flusão e ser ovacionado. Ele merece tudo isso e muito mais, tá? E muito mais. Nem lembro mais qual outra pergunta, que eu fiquei emocionado aqui, Léo. É, mas é isso. Sai o Manuel, acho que é isso, né? Quem fica, quem sai, né? Sai o Manuel e entra o Thiago Silva, cara. Agora, julgando aí, eu Na acho sua que. cabeça ou na cabeça do Diniz, Monteiro? Não, acho que na minha e no Diniz, cara. Acho que nas duas. Não tem vaga para Manuel ali, não, cara. Porque a gente vai ter. Porque assim, o Felipe Melo, embora não jogue o tempo todo, o tempo que ele tá em campo, ele tira todas as bolas no alto de cabeça, ele tem um tempo de bola absurdo. Cara, o passe dele é sensacional. Então a gente ganha muito com a saída de bola. E o estilo do Diniz requer que você tenha muita precisão nesse terço do campo. Então a gente vai ganhar isso com o Thiago Silva. Então o Manuel, nesse quesito, ele deixa a desejar. O Manuel vai ganhar a bola de cabeça, no 1 contra 1, né? Pô, força física, pô, o maluco é gigante, forte pra cacete, então ele ganha nisso, mas o Thiago Silva não precisa de físico, né, cara? Ele faz a leitura, ele consegue saber o que vai acontecer antes da bola lá, então é quase um mestre dos magos, né, vamos dizer assim. Então, sai para o Manuel, cara, sai para o Manuel. Na minha cabeça e na cabeça do Diniz é Felipe Melo e Thiago Silva, cara, titular. Anderson, você está doido para responder essa pergunta? Nós estamos com o tempo estourado, já responde a pergunta. Na sua cabeça ou na cabeça do Diniz, quem sai? E já dá as suas considerações finais aí para a gente encerrar, que daqui a pouco tem Flusão. Vamos, Flusão. Vamos Bora. ganhar. Cara, na minha cabeça, eu jogaria com Manuel e Thiago Silva. Por causa da limitação física do Felipe Melo, eu acho que poderia comprometer em alguns jogos ter dois zagueiros quarentões ali. Eu acho que o Manuel aguentaria mais o tranco ali suprir uma possível Contigo não, deficiência Emerson, já física ali. tô contigo não, irmão. Confusão, confusão Não, total. mas é isso aí. Mas a cabeça do Diniz é igual a sua. Ele vai de É, Felipe Melo, Thiago Silva. E eu acho que também. Eu não discordo totalmente, não, tá? Eu acho que. Até porque o Felipe Melo não joga o jogo todo, né? Provavelmente, se acontecer isso, início do segundo tempo ele já vai sair, bota o Manuel, ou bota o André ou o Martinelli pra zaga, né? É o que o Diniz sempre faz. Então não vai interferir tanto assim. Então,
Vambora. Acho que Manuel e Thiago Silva seria a daga ideal, mas Manuel e Felipe Melo estão bem servidos também. Embora eu acho que isso não aconteça Ó, mais, tá? Se Thiago Silva vier, acho que a gente não vai ver tão cedo Martinelli e André na zaga, não. Nem pode perdendo o ser. jogo? Acho que. Sei não, hein? Não, aí, pô, é uma situação onde a gente está no, né, perdendo o jogo, onde a gente precisa reverter o placar, aí não, mas eu digo durante o jogo, né, como esquema tático ali, eu acho que isso vai acontecer em momentos extremos, né, mas a gente vai ver com menos frequência. Para causar confusão total aí, eu tô com o Anderson nessa. Você vai me desculpar, Monteiro, mas também acho que sou fã do Felipe Melo. Acho que o Felipe Melo tem que ter uma vaga nesse time. Até durante a semana conversávamos sobre colocar três zagueiros, mas sabemos que o Diniz não vai fazer isso. Mas se tiver que sacrificar alguém, eu sacrifico o Felipe Melo, porque eu acho que o Manuel hoje, para mim, é o melhor zagueiro do Fluminense atualmente. Então, dando as minhas considerações, né? Anderson já se despede aí, que a gente está encerrando, o tempo é curto, daqui a pouco tem Fluminense. Vejo hoje um jogo apertado, uma vitória de 1-0 magra, a gente garantir os 3 pontos e se firmar de vez aí para 3 próximos jogos, a gente só administrar um fora, se eu não me engano, os 2 últimos aqui dentro, né? E acho que a chance de classificar é imensa. Então, vamos para frente. Minhas considerações são essas. Anderson, dá as suas aí, depois Monteiro termina. E saudações Ó, todos. vou dar uma dica do que vai acontecer hoje, ó. Só tem esse, cara. Tô achando, tô É achando. ele, É, é só tem ele. esse. Dois golzinhos dele hoje. E vai ser 2-1, porque eu não falo mais 2-0, 1-0 em jogo nosso, não, que eu já sei como é que funciona essa situação. Eu já vou preparado para tomar um golzinho, pelo menos. Anderson, dessa vez a gente Beleza. vai concordar. Eu acho que vai ser 2-1. Aí acho que a gente vai de Germancano e Ares aí fazendo os nossos golzinhos. E a gente vai tomar algum gol de cabeça, cara. Não sei, pressentimento é pressentimento. Mas, cara, Beleza, galera. é vitória Fluminense, porra, não tem jeito. A gente vai Vitória, ganhar esses Fluminense. 3 pontos e, se Deus quiser, classificar bem aí na Libertadores para poder fazer uma final como tem que ser. Com a bênção, João de Deus. E até a próxima, galera. Valeu. E lembrar que tem o pós-jogo, hein? Tem Os pós-jogo, 3 outros Ah, hein? zagueiros é. vêm aí no pós-jogo. Outra equipe, a equipe fera também. É Vambora. isso aí, só Nós junto, rapaziada Vitória. top. Dê o joinha. Vitória, Valeu, É Fluminense! isso aí. Vitória! Vamos pra É isso aí. dentro! Vitória. Valeu, rapaziada. Grande abraço e bom jogo a todos. Valeu! Tamo junto. Tamo Abraço. junto. Valeu. Abraço. Pode fechar.